Nós vamos olhar para a palavra. Quantos vieram hoje aqui para ouvir a voz do Senhor? Diga: Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a tua voz. Amém. Mesmo assentados, nós vamos fazer a leitura daqui a pouquinho. Quero antes comentar alguma coisinha aqui da mensagem. Depois nós vamos falar um pouquinho da palavra, né? Que, aliás, só não vou fazer a leitura agora, né? Mas daqui a pouco a gente lê. Hoje é Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, primeiro domingo que nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. E sempre nas Santas Ceias nós trazemos uma palavra de reflexão para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que é a igreja de Jesus e o que nós estamos fazendo nela. E é sobre isso que nós vamos comentar um pouquinho. Quero falar sobre 3 marcas essenciais a uma igreja. A gente começa a olhar para a palavra e a gente começa a ver e a perceber que muitas igrejas, muitos povos, não têm essas 3 marcas. E a igreja que você congregar, preste bem atenção nisso daqui. Se você congrega numa igreja onde essas 3 marcas não fazem parte, deixa eu falar para você, saia dela. Saia dela. Já não é hora mais da gente perder tempo. Nós estamos vivendo uma reta final da igreja na terra, e que nós precisamos nos inteirar de onde estamos, aonde estamos, o que estamos fazendo e se vamos ser salvos. Isso é para a gente pensar. Então, se você estiver numa igreja onde você percebe que essas 3 marcas que vamos falar daqui a pouquinho não está nela, fica não. Você está perdendo tempo. Por que me preocupa isso? Por que isso traz uma preocupação, pelo menos a mim, como pregador da palavra? Por isso que é bom, o pastor Silvio veio aqui e falou sobre o ITQ. Por isso que é de suma importância você cursar o ITQ. Lá você vai aprender um monte de coisa que talvez você não saiba. E a Bíblia, ela nos manda fazer isso. O próprio Jesus disse: aprendei de mim. Se não aprender comigo, aprende com outro. Nós devemos aprender do Senhor. E nós só vamos aprender quando nós nos esforçamos para isso. Falei um pouquinho aqui na escola bíblica hoje, no seminário da escola bíblica hoje aqui. Hoje tudo é com esforço. Ah, mas eu vou ter que fazer o ITQ 3 dias por semana, pastor? É 3 dias? Ah, eu tenho que esforçar. A gente sem esforço, a gente não chega a lugar nenhum. Faça. Faça. Você pensa que você está perdendo tempo? Você está ganhando. Porque é hora da gente começar a se firmar mais nas nossas convicções e nas convicções da palavra. Não é mais tempo da gente ser aí um bobinho, uma bobinha, não. É hora de você
entender que você precisa beber água limpa. Água limpa. Fico vendo aí pessoas que, se você for ver, o povo está com tanta sede da palavra, que se alguém chega primeiro, mesmo que a água esteja suja, eles bebem. Sabe o que é isso? É sede. E se você pode lhe oferecer água limpa, faça isso. Então é tempo da gente aprender, para que não sejamos enganados. Hoje, já falei e volto a repetir, nós temos igreja para todos os gostos. Hoje nós temos igreja de todos os tipos e para todos os gostos. Eu falei aqui, até para aqueles que não têm gosto, tem igreja. Mas eu pergunto, e o que está sendo ministrado nelas? Será que te leva ao céu? O que está sendo ministrado dentro delas está te encaminhando para a vida eterna ou não? Nós temos que preocupar com isso, gente. Que eu fico preocupado com essa teologia chamada pós-moderna. Que me preocupa é saber que hoje nas igrejas se vende produtos. Hoje, ao invés de você pregar o Evangelho de Cristo, hoje se vende produtos. Eu tenho um produto melhor para oferecer. Eu tenho aqui algo que a tua não tem, mas que a minha tem. O produto lá da outra igreja é melhor, o louvor de lá é melhor do que o daqui. O pregador de lá é melhor do que o daqui. Porque aqui eu estou vendendo um produto chamado cura divina. Hoje se vende produto, e o que me deixa triste é que às vezes as pessoas vão atrás de produtos. Ele não quer saber, ela não quer saber se está agradando a Cristo, ela quer saber se ela está bem com o produto oferecido. Nós temos que tomar cuidado com isso. Quero que a igreja fique sabendo essa noite que Jesus Cristo está voltando, gente. Ele está voltando. E Ele não vem buscar uma igreja que vende produtos. Ele vem buscar uma igreja de um povo preparado para ir morar no céu. Um povo que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida. Quando alguém vier oferecer para você, falando assim: irmão, vamos lá para a minha igreja, porque lá pode isso, aqui parece que não pode, né? Vamos lá para a minha igreja, porque lá você tem liberdade para fazer isso, aqui parece que não. Gente, deixa eu falar para você, que com toda a liberdade que a igreja do Evangelho Quadrangular nos dá para servir ao Senhor, e que a Bíblia diz que nós temos, a porta ainda continua sendo estreita. Por mais liberdade que temos, a porta ainda é estreita. A Bíblia diz que larga é a porta que conduz à perdição. Então esse negócio que a gente pode fazer tudo, que hoje pode, deixa eu falar para você que não pode, porque a palavra, ela é uma só. Não posso mudar simplesmente para satisfazer o meu ego, porque aqui não pode. Aqui nós pregamos uma palavra. Essa palavra, ela tem compromisso. 'compromisso' de levar você à vida eterna. 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 'compromi
E eu não posso, só para te ter aqui na igreja, passar a mão na tua cabeça, falar para você que pode sim, pode fazer isso. Você pode, se quiser dar uma golada aí, não tem problema. Se você quiser viver amasiado, não tem problema. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou contra a palavra. E aí, a palavra não vai causar efeito. O que eu quero que você entenda e saiba, é que Jesus te resgatou, te comprou, pagou por você um alto preço, para você viver uma vida transformada. E sabe como? De glória em glória. É isso que a palavra diz. Não posso concordar. Abriu lá pode tudo, aqui não pode não, isso lá pode. Se trata de poder ou não poder, se trata de palavra. O que adianta eu falar para você, muda, pode fazer isso? Muda, abra a porta, faz o que você quiser e você vai ser salvo. Adianta eu falar isso para você? Quem pagou o preço foi eu. Quem pagou o preço por você na cruz não foi eu. Quem pagou o preço foi Jesus. E Ele pagou o preço para você andar em fidelidade com a palavra. Adianta eu, como pastor, abrir tudo, escancarar a porta, falar pode fazer, mas e se chegar no final eu for reprovado? Vai ser culpa minha. E eu não vou ser culpado disso não, gente. Estou falando para você aqui que você pode mudar, você pode fazer o que você quiser, o que você achar de direito, você tem livre-arbítrio para isso, mas daí a ser aprovado no final é que é. Porque o meu Deus, Ele não muda, o meu Deus, Ele continua com o plano de salvação, o plano ainda é o original. Ele não mudou, Ele não fez uma mudança no meio do caminho. Não, o plano continua sendo original, mesmo porque Ele não muda. O que diz o lema da nossa igreja, Hebreus 13:8? Vamos dar uma olhadinha? Hebreus 13:8. O que diz? Eu posso mudar, você pode mudar, você pode fazer o que você quiser, mas o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, vai nos falar o quê? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Vamos falar junto? Veja aqui um Jesus que não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é o mesmo, meu filho. O preço foi pago, Ele continua o mesminho, Ele não mudou. Pastor, mas tem igreja aí que está arrastando multidão, tem igreja aí que tem multidões, mas eu pergunto, será que tem as marcas lá que nós vamos falar daqui a pouco? Isso não quer dizer nada. Eu quero aqui uma igreja cheia, eu quero que essa igreja fique pequena, mas eu quero que ela encha de pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Pastor, essas mensagens hoje não funcionam mais. Esse dia eu estava conversando com o pastor Silva, não o pastor Silvio, o pastor Silva, e ele estava falando comigo exatamente, pastor, hoje se a gente pregar a mensagem da cruz, fica complicado para você ter gente na igreja. E é verdade. O que atrai pessoas não é mais a salvação da alma. O que atrai pessoas são bens materiais. Eu fico invocado quando eu olho para a televisão. Hoje está ruim assistir televisão. Para começar, programas seculares é ruim, não presta. E os evangélicos, me desculpe a palavra, mas é pior. Que o que a gente vê, não se fala, olha, Jesus morreu por você para pagar o preço. O que se fala é um montão de coisas que me deixa indignado.
Às vezes eu questiono, será que o altar da igreja ainda é altar ou é um monte de lixo? Parece que põe tudo em cima do altar, não é altar mais, é lixo. E quer se vender produtos. É travesseiro, é toalha, é chapéu, é não sei o que mais. Ei, o púlpito ainda é para pregar a palavra. Ele salva, ele cura, ele batiza e ele vai voltar, meu filho. Ele vai voltar. Fico indignado isso. Fico olhando lá quando Deus falou para Abraão. Abraão fez um monte de coisa que não devia, mas Deus tinha prometido para ele a terra. Quando Abraão resolve voltar, ele fica entre Betel e Ai. Fica entre essas duas cidades, Betel e Ai. Betel quer dizer altar de Deus. Ai quer dizer monte de lixo. Você sabia disso? Altar de Deus e monte de lixo. Mas eu louvo a Deus que Abraão foi para o altar. O que me deixa indignado é que pessoas deixam o altar e vai para um monte de lixo. Hoje nós estamos entre essas duas coisas. Nós podemos escolher o altar, onde vamos prestar um culto ao Senhor digno, ou a gente vai para um monte de lixo, que pode tudo. Você quer ir para o céu? Escolha Betel. Você quer ir para o céu? Escolha altar, não escolha Ai, monte de lixo. Para ir para o céu a gente tem que pagar algum preço, filho, não é assim não. Eu fico olhando aqui para a palavra, desde o Antigo Testamento, Deus quer para ele um povo. No Antigo Testamento, Deus está formando para ele um povo para chamar de seu. Este povo é meu. Aí eu venho para o Novo Testamento, eu vejo no Novo Testamento também Jesus querendo um povo para si, povo seu, povo escolhido. Ele quer escolher, ele quer um povo separado, não é um povo misturado com tudo, é um povo separado de tudo. Aí a gente vê pessoas querendo misturar. Deus quer um povo. Deus quer um povo zeloso, Deus quer um povo especial, Deus quer um povo que pratica boas obras, é isso que Deus quer. E a igreja tem que ser isso. Fico vendo pessoas que não querem nem igreja mais. Igreja mais para quê? A pastora falou sobre isso aqui sexta-feira. Igreja para quê? Precisa igreja. Isso é bobeira. Se é bobeira, foi Jesus quem começou com a bobeira. Para que pastor? Se a gente pode agrupar lá. Você viver num grupo sem ser policiado é uma coisa. Você viver na igreja onde tem um pastor é diferente. Que a palavra diz que o pastor ele cuida das ovelhas. Fico falando, pessoas que não querem pastor, são pessoas insubmissas, que não conseguem viver embaixo de submissão. Mas eu entro embaixo da submissão, ou eu sou rebelde. Sabe por que o diabo foi expulso? Porque foi insubmisso. Insubmisso. Aleluia. Aí eu fico olhando aqui, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo de número 2, versículo 14, ele pega esses dois povos, tanto do Antigo Testamento, os judeus, e ele vai pegar o do Novo, que é os gentios, vai formar um só povo. O que diz lá? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Veja aqui que ele pegou os dois povos, judeu e gentil, e juntou e fez um. Sabe qual que é esse povo, gente? Sabe qual que é esse povo?
Se você não sabe, eu falo para você, é a igreja, é a igreja. Ele pegou dos dois e fez um, a igreja. Eu fico olhando para a palavra, a partir deste momento aqui, Deus não trata mais com Israel como povo, Deus não trata mais com o povo como nação, Deus trata da igreja enquanto noiva do Cordeiro. Ele trata hoje com a igreja. Deus não trata com um povo separado. Não, hoje Ele trata com a igreja enquanto noiva do Cordeiro e coluna da verdade. Esse negócio de você ficar lá separado aqui, não, espera aí. Ou então a Bíblia está errada. Então é isso que eu quero que você entenda aqui. A igreja, ela precisa da verdade. Precisa da verdade. Aí eu fico pensando aqui, Deus fica um tempo depois da dispensação da graça, 400 anos sem falar, quietinho. Melhor, depois da aliança, 400 anos sem falar, quieto, não levantou profeta, levantou ninguém, parado, quieto. Depois desse silêncio, chega um homem chamado João Batista, que vai chegar para abrir o caminho. Abrir o caminho. Porque até então a igreja não tinha sido fundada. Você sabe disso, né? Até aqui a igreja não tinha sido fundada. Que a igreja foi fundada na cruz do Calvário e ela foi inaugurada em Pentecoste. Você entendeu? A igreja foi fundada lá na cruz do Calvário e ela foi inaugurada lá em Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, inaugurou a igreja. Ficai lá, até que do alto sejais revestido. Deixa eu falar para você que sobre esta igreja tem revestimento, meu filho. Se você não sabia, sobre a igreja que você serve, tem revestimento. Por isso que Deus trata com a igreja. Por isso que eu já falei aqui e volto a repetir. Se você perguntar para o diabo, você manda nessa casa de show aqui? Eu mando. Você manda nessa outra aqui embaixo? Eu mando. Você manda nessa boate? Eu mando. Mas se você perguntar, você manda nessa igreja? Não. Por quê? Porque aqui foi pago o preço, meu filho. Aqui foi pago o preço. Aqui tem dono. Ela foi revestida. Aleluia. Aleluia. Entenda isso. A igreja está estabelecida. Por que ela foi estabelecida? Para você ficar nela. Para você servir ao Senhor nela. Nela. E nela você precisa fazer o melhor. Aí João Batista chegou, pregando aquela palavra suavezinha, que todo mundo sabe, né? Aquela coisinha básica, um leitinho com café, raça de víbora. Eu não sei como é que um homem desse para mim é doido, gente. Raça de víbora. E sabe o que me chama a atenção? É que a igreja de João Batista era assim, ó. Era multidões, diz a Bíblia, que ia para o deserto. Gente, você vem aqui hoje, passa um calorzinho, você reclama. Você vem aqui hoje, está sentadinho, está bonitinho, mas passou um calor, está reclamando. A igreja de João Batista era no deserto, não tinha banco para sentar, não tinha ar-condicionado, tinha um calor cerca de 50% a 60%, e ele na frente falando raça de víbora. Quer ser batizado? Cobra coral. Quer ser batizado? Cascavel. Quer ser batizado? Venha. Ele falando isso no deserto, e o povo fazia fila para ser batizado. Ele chegou pregando a palavra. Hoje eu fico vendo grandes pregadores. Fulano é um grande pregador, mas ele tem carro com ar condicionado. Coitado do João Batista. O cara é um grande pregador, mas ele tem um gabinete de primeira linha.
Ah, ele tem uma igreja com ar-condicionado. Você é contra isso, pastor? Não sou contra, não. Eu estou falando que para ser grande, real, tem que ser como João Batista. Ele estava no deserto e atraía para lá multidões de pessoas. Isso é ser bom. Você quer ser grande? Seja como João. Hoje termina a palavra de um preletor famoso. Ele já quer ir logo para um restaurante de primeira linha. O que você vai pagar para mim comer hoje? É picanha, é isso, é aquilo. Exige, viu? Senão não vem. O hotel tem que ser de 5 estrelas, senão não vem. Coitadinho do João Batista, terminava a palavra. Sabe o que ele ia comer? Gafanhoto com mel. Esse é ser o grande pregador. Mas a palavra diz que esse João Batista, deixa eu correr aqui. Esse João Batista, ele atraía a multidão no deserto. E ele começou a batizar. Fila fazia para batizar. E ele está batizando. E vai batizando. De repente, quem está na fila para ser batizado? Ele não conhecia, pastor? Conhecia. Por quê? Porque era primo. Você sabia que Jesus era primo de João Batista? Era primo. De repente está na fila o primo. Até meu primo vai ser batizado por mim, rapaz. Isso acontece que a palavra diz para João, quando o Messias vir para ser batizado por você, você vai o reconhecer, porque sobre ele vai estar o Espírito Santo. O Espírito Santo não ficou acima de Jesus só quando ele saiu da água, não, ele já estava antes. A palavra diz que está lá batizando, está batizando, está batizando. Capítulo 3 de Mateus. Ele está batizando, está batizando. De repente ele olha na fila. Quando ele olha na fila está o primo, mas agora o primo está com uma pomba. Está com o Espírito Santo em cima. Ele olha de novo e fala, não acredito. Será que é ele? Eu não acredito. É ele. Porque a palavra já tinha falado, você vai reconhecer. E quando ele olha e ele reconhece, ele não questiona, mas você é meu primo. Ele olha e não questiona, ele diz, mas você veio para ser batizado por mim. Isso é reconhecer a grandeza de um Deus. Sou eu que tenho que ser batizado por você. Jesus falou, não, deixa, para que se cumpra o que está escrito. Deixa agora, para que se cumpra o que está escrito. Eu vou ser batizado. Eu quero ser batizado. Agora, eu ia começar a pregar agora, mas o tempo não permite. 3 marcas de uma igreja. 3 marcas de uma igreja. A primeira marca de uma igreja, eu vou falar para você guardar. A primeira marca de uma igreja verdadeira, Jesus tem que ser membro dela. Eu vou repetir, a primeira marca de uma igreja verdadeira, Jesus tem que congregar nela. Por quê, pastor? Porque a palavra diz isso. Livro de Mateus, capítulo 3, a partir do 13. Então veio Jesus a Galileia com João, ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Quando eu chego num pastor e falo para o pastor, pastor, eu quero me batizar na tua igreja. Eu estou falando para ele o quê? Pastor, eu quero me tornar membro da tua igreja. Sabe o que você precisa entender? Que para a igreja ser boa, para a igreja ser uma igreja correta, Jesus tem que participar dela, ele tem que ser membro dela. Agora eu pergunto para você, aonde você está? Jesus é membro dela? A igreja que se tem aí fora, tudo pode, tudo pode. Será que Jesus é membro dela? Será que ele se batizaria nela? Uma igreja que não tem Jesus, a igreja não tem nada. Uma igreja que Jesus não congrega nela, ela não tem nada. João, quero ser membro da tua igreja. João, eu quero me batizar na tua igreja.
coisa boa, gente. Eu já disse para ele muitas vezes: Jesus, congrega aqui conosco. Jesus, fica aqui conosco. Jesus, mora aqui conosco. Jesus, a casa é tua, a casa é tua, a casa é tua. Eu quero fazer a tua vontade. Como diz o próprio João, que diminua eu e que o Senhor cresça. A casa é sua, Deus. Aleluia. Olhando para a palavra, gente, se Jesus não estiver na igreja, o que seria da igreja? Pessoas são transformadas por causa dele, pessoas são curadas por causa dele, pessoas mudam de vida por causa dele, pessoas prosperam por causa dele. Se ele não estiver na igreja, o que seria? O que eu estou fazendo no lugar onde Jesus não está? Porque a palavra é clara em dizer: porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Sabe o que estou fazendo aqui? É para Ele, é por Ele, é para Ele e é por Ele. Se não fosse isso, não valeria a pena, gente. Aleluia. Nós temos que entender a palavra. Onde Jesus congrega, quero que você entenda, onde Jesus congrega, homens deixam de ser centro. Sabe por que muitas pessoas não querem Jesus na igreja? Porque eles querem ser o centro. Eu sou o cara, eu sou assim. Eu quero dizer que eu não sou nada, não sou nada, mas em compensação Ele é tudo neste lugar. Não quero jamais ser o centro de nada, porque aonde Jesus está, os homens deixam de ser centro e Ele toma o seu lugar. Porque aqui é assim, não, deixa Jesus no centro, porque Ele congrega. Onde Jesus congrega, a glória é só para Ele, não é para homens. Aonde Jesus congrega, a glória é só para Ele. Deixa eu falar para você que neste lugar Jesus tem primazia, Ele será sempre o primeiro. É isso que eu quero que você entenda. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. Se você for qualquer lugar, num templo budista, o Buda não está lá. No de Maomé, Ele não está lá. Nas paróquias feitas para Maria, ela não está lá. Mas deixa eu falar para você que Jesus está na igreja. Ele está aqui. Sabe por quê? Ele ressuscitou. Ele se faz presente neste lugar. Essa é a diferença, e essa é a diferença da igreja. Ele está aqui. Aleluia. Você pode olhar para o teu irmão e falar para ele: Jesus está aqui. Diga mais uma vez: Jesus está aqui. Aleluia. Ele está aqui, gente. Entenda isso, Ele se faz presente neste lugar. Aleluia. Primeira marca, Jesus tem que congregar nela. Segunda marca de uma igreja fiel. Segunda marca de uma igreja boa, versículo 16. Segunda marca de uma igreja boa. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba. Segunda marca de uma igreja: o Espírito Santo tem que estar nela. Ele tem que descer nela. Se você congrega numa igreja onde o Espírito Santo é proibido, você está no lugar errado. Eu quero dizer para o Espírito Santo: aqui Ele tem livre arbítrio. Age do jeito que quiser, fala do jeito que quiser. Espírito Santo, aqui você tem livre arbítrio para agir. Tem liberdade. Aleluia. Aleluia. Aqui tem. Aleluia. Não vale a pena você congregar no lugar onde o Espírito Santo não pode.
Ah, não fala em língua não, que não pode. Ah, não dá glória a Deus alto não, que não pode. Ah, não faz isso, que não pode. Ei, se o Espírito Santo está, pode. Se o Espírito Santo está, você pode glorificar. Se o Espírito Santo está, fala em novas línguas. Se o Espírito Santo está, pode, gente. O Espírito Santo tem que fazer parte dessa igreja, senão não vai valer a pena. A presença do Espírito Santo é que nos faz andar. Êxodo 33, vamos dar uma olhadinha, é a presença. Êxodo 33, nós vamos ver 14 e 15. Aleluia. Tem que ter a presença, gente. Se não tiver a presença, então Moisés lhe diz: se tu mesmo não fores conosco. Aqui é o 13, deixa lá no 13. No 13. 33, 13. Não volta não? Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Vamos para frente. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou e me enviou a vós. Agora vamos ao outro. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Continua. Vai, ajunta, é Êxodo 33, 3. Agora que eu fui ver o 3 ali. Êxodo 33, 3. Estou vendo que não chega nunca na parte que eu quero, velho. Êxodo 33. Ah, sim. 33, 3, né? Para uma terra que mana leite e mel. Deixa eu ver aqui onde eu marquei aqui. Êxodo 33, 14, 15. Êxodo 33, 14, 15. Agora a gente acaba com isso, não é possível. Respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso. Agora o 15. Então Moisés lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Próximo. O que diz o próximo? Não, é até ali mesmo. Eu quero que você entenda aqui, falando da presença. A minha Bíblia, aqui está falando eu mesmo, mas a minha Bíblia fala a presença, que é Ele. Eu pergunto para você, uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo, o que acontece nela, gente? Fala para mim. Eu fico, às vezes a gente vai aí em nossas igrejas que não pode, né? Você tem que se conter lá, porque, né? Passa um mosquitinho voando assim, você ouve. Não. Nossa, se o irmão falar em língua, ou... O que acontece? Porque são igrejas tradicionais. Eu convidei o pastor Valmir para pregar aqui, pastor Valmir Bertolino, que é o repórter lá o jornalista, né? Ele falou: pastor, o senhor sabe que a minha igreja não é pentecostal, mas eu vou fazer o possível lá. Eu falei: Deus vai te usar lá. Aí teve uma hora aqui que ele tem que dar uma rompida, né? Eu queria que Deus batizasse ele com o Espírito Santo aqui na hora, para ver o que ele ia falar. Aí ele pregou aqui, e teve uma hora que ele falou assim com ousadia, que a gente viu que saiu fora do limite do padrão batista, né? Saiu fora do padrão. Aí ele falou para mim: pastor, eu vou marcar uma campanha lá na igreja, e o senhor vai pregar lá. Aí ele pegou e falou para mim: agora, problema do senhor, o senhor é pentecostal, é problema do senhor que vai acontecer. Você está vendo como que é? Porque aqui, gente,
A gente dá liberdade para o Espírito agir, a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Uma igreja, ela precisa ter Jesus congregando nela, e ela precisa ter o Espírito Santo. É Ele que se faz presente, porque o próprio Jesus falou: olha, eu falei lá para o meu Pai que Ele deveria enviar um Consolador, e Ele enviou o Consolador para estar conosco. Agora, como que a gente vai? Não posso. O Espírito Santo tem que estar presente. Deixa eu falar para você. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa o Espírito Santo mudar a tua vida. A igreja tem que dar liberdade para o Espírito Santo. Se a gente desse liberdade para o Espírito Santo, ele faria tanta coisa diferente. Tanta coisa, gente, eu fico assim indignado, eu fico pensando assim: puxa vida, no Antigo Testamento, você entende assim, que a dispensação do Espírito Santo deu-se em 3 fases. No Antigo Testamento tinha a dispensação do sobre, depois a dispensação do entre, e depois a dispensação do em. Dispensação do sobre, dispensação do entre e dispensação do em. Explica para mim, pastor, eu te explico. Dispensação do sobre. Moisés, Elias, nunca teve o Espírito Santo nele, era sobre ele. Sansão nunca teve o Espírito Santo nele, era sobre ele. Nunca. Era aquele negócio reguladinho. Sansão falou: ei Deus, esforça-me mais uma vez só. Coloca o Espírito Santo sobre mim mais uma vez. Era aquele negócio que ele pedia: eu preciso. Aí veio a dispensação do entre. Ele estava entre os discípulos. Entre os discípulos. Uma vez falaram para Jesus assim: por que os discípulos não oram como o Senhor ora? Ele falou: não precisa. Por quê? Porque eu estou aqui. Se precisar transformar pedra em pão, eu transformo. Se precisar transformar, multiplicar pães, eu multiplico. Eu estou aqui, eu estou entre eles. Mas você quer uma notícia boa? Nós estamos na dispensação do em. O Espírito Santo está em você. Aonde você for, o Espírito Santo está em você. Está na tua vida. Aonde andar, o Espírito Santo está em você. Usufrua do Espírito Santo. Ele está em você. Aleluia. O Espírito Santo se faz presente. Ele habita em nós. Ele está em nós. Eu vou encerrar aqui com a terceira marca de uma igreja. Versículo de número 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus 3, 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me compraz. Terceira marca de uma igreja onde Jesus congrega: Deus fala nela. Eu vou falar de novo, senão você tinha glorificado mais forte. Terceira marca de uma igreja onde Jesus congrega: Deus fala nela. Amém. Tenda, quando ele saiu da água, essa era a igreja de João Batista. Quando saiu da água Jesus, o que Deus falou? Este é meu filho amado. Veio uma voz do céu. A igreja que Deus não fala é uma igreja raquítica. A igreja onde Deus não fala é uma igreja morta. Uma igreja onde a palavra não é pregada. Deus não fala. Eu quero que entenda isso. Eu fico vendo aí igreja, canta isso, canta aquilo, canta grupo, canta coral, canta isso, canta aquilo, faz teatro, faz isso, faz aquilo, e para a palavra tem 5 minutinhos. Deixa eu falar para você: a igreja que Deus não fala é pobre. Tem que cantar, tem que louvar, tem que ter teatro, tem, mas tem que ter tempo para a palavra, porque Deus continua falando. A igreja, ela só é viva porque Deus fala com ela. Se não falar, deixa eu perguntar para você: Deus tem falado com você aqui através da palavra? Aleluia, porque Deus continua falando com você.
Deus ainda fala. Essa é a marca, a terceira marca de uma igreja. Deus fala. Eu fico olhando para o Antigo Testamento, eu vejo um camarada chamado Balaão. Balaão estava desviado, Balaão estava afastado do caminho do Senhor, totalmente desviado. Mas Balaão fala um negócio aqui que é para a gente pensar, falando sobre o que Deus fala. Números capítulo 23, 19. Olha o que Balaão fala. E ele estava desviado, mas ele sabia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Balaão estava desviado aí, gente. Sabe o que é essa prova aí? Que ele fala, e mais, ele não só fala, ele cumpre o que ele fala. Sabe por que você está aqui hoje? Porque ele tem cumprido na tua vida aquilo que ele tem falado. Essa é a palavra, gente. Deus fala, viu? Aleluia. Deus já falou com você hoje? Aleluia. Então guarda bem essas três marcas de uma igreja. Primeira marca de uma igreja boa: Jesus congrega nela. Vamos falar junto? Primeira marca de uma igreja boa: Jesus congrega nela. Segunda marca de uma igreja boa: o Espírito Santo está nela. Terceira marca de uma igreja boa: Deus fala com ela. Aleluia. Você pode guardar essa palavra no teu coração? Aleluia.